estamos nesse momento, né, que ao mesmo tempo traz muita esperança, ao mesmo tempo a gente fica bem apreensivo com as coisas que estão acontecendo, principalmente com essa entrada de Urano em Gêmeos, né? Porque Urano ele tem um aspecto bem positivo, assim, no sentido da autenticidade, mas ao mesmo tempo ele também traz coisas inesperadas, né? E com o Sol e Urano junto em Gêmeos, a gente tende a esperar muita coisa inesperada nesse movimento. Então, que tal nesse período a gente poder usar esse inesperado para usar a nossa força, principalmente de comunicação, né? Então, para a gente poder falar mais, expressar mais coisas positivas, né? Já chega, né? De caos e de sofrimento, a gente já tem bastante. Então, que tal nesse período que a gente está em Gêmeos, a gente poder falar mais sobre coisas que a gente gostaria, sobre o que você pode ser como contribuição para uma nova versão de você mesmo e uma nova versão do planeta. Já pensou sobre isso? É muito interessante, né? Em alguns programas lá atrás, eu estava comentando com vocês sobre a China e Hainan, onde a gente ia, junto com a Lily Wong e todo o trabalho Acuna, a gente ia colocar a energia do 777 da antena, né? Então, se você perdeu esse programa, entra lá no nosso YouTube, no Spaco Rator, tudo junto, e você vai, né, ouvir um pouquinho sobre a energia do 777. E nessa jornada, né, que aconteceu, né, de fazer um pequeno ciclo aí de quase 40 horas de viagem, chegamos ao Butão, né? Então, mais ou menos na primeira semana de maio até agora, a gente estava com uma equipe aí de um grupo, né, de mais ou menos 17 pessoas, trabalhando principalmente no aspecto que a gente fala que é da consciência Acuna, que é a I-Paz, né? Então, em um momento que está todo mundo falando sobre guerra, sobre destruição, sobre perda, eu acho interessante que quando a gente faz esse movimento, né, de trazer essa energia, as energias ali, os seres de luz, né, os guias, mentores, eles orientaram esse processo. Para quem não conhece, os Himalaias, eles têm quatro países, na verdade, né, que contribuem ali na energia dos Himalaias. Então, é a China, toda uma parte da China é encosta dos Himalaias, o Butão, né, que é uma partezinha lá no fundo, Nepal e Paquistão. Então, são 4 países que envolvem ali os Himalaias, né? E por muito tempo a gente sabe, é sabido, né, principalmente pelas sabedorias ocultas, né, e tudo mais, que ali existe muita energia espiritual, principalmente porque o Everest ali é o ponto mais alto, né, do mundo, então são as montanhas sagradas, né, e aí traz muita energia espiritual desse lugar. Mas o Butão, especificamente, ele tem um aspecto muito interessante e peculiar, porque ele se abriu, e na verdade ele está se abrindo aos poucos, né? Porque você não pode ir lá fazer, por exemplo, turismo sem sozinho, né? Você tem que estar lá com o grupo e tal. Então, eles estão se abrindo aos poucos para o que está para o que está acontecendo aqui, né, na humanidade, porque realmente, né, com essa coisa dos vales, da montanha, eles conseguiram se fechar por muito tempo, né? Então, faz pouco tempo que, aos poucos, o Butão está se abrindo para o que o externo, né, para que os outros países estão desenvolvendo e aí como integrar essa evolução ali nesse lugar. E por que isso tem a ver com a Antena 999, né? A Antena 999, ela fala sobre mudanças de paradigma, né? Então, eu achei muito interessante porque a gente fala muito sobre conexão com a natureza, sobre a consciência de coletividade, sobre compaixão. E lá eles vivem isso, então é muito interessante, né? Sai apenas daquela coisa da gente falar, temos que viver em compaixão, temos que viver em compaixão, para eles viverem em compaixão, né? Eles são, ali, a maioria, 70% é budista,
e o budismo é no tipo Vajrayana, né? E eles têm um papa específico do budismo do Butão ali, né? E também é um reinado lá, né? Então, o rei atual, ele decide fazer essa abertura para o mundo. E aí, quando você entra ali, né, e sente as frequências, é como se ele tivesse conseguindo manter uma pureza muito grande, porque, além de tudo, fisicamente, eles também, na agricultura, eles têm muito cuidado com a terra, não usar a parte química, né? Então, eles tentam fazer com que seja apenas com a energia mesmo. E o Butão, ele tem um aspecto bem interessante, que é também cultuar a consciência do dragão, né? Então, a falou de dragão, né? A gente está lá, né? Para ver o que que acontece. Então, é muito legal, assim, de sentir as possibilidades, porque muitas vezes, quando a gente está aqui, está vivendo no dia a dia, principalmente na tribulação que a gente vive hoje, né? Na pressão, nas cidades muito sem estrutura para buscar uma coisa que lá eles têm um cuidado muito grande, pelo menos isso é uma questão até governamental, que é a busca do índice da felicidade nacional bruta, né? Então, eles têm uma preocupação genuína em que toda a unidade ali das pessoas tenha um índice, né? Se eles estejam felizes de fato. E isso é um índice, eles, né, mensuram isso, né? Então, imagina um governo que realmente se preocupa com isso, porque a maior parte dos lugares, né, dos locais, a grande preocupação é o dinheiro, o lucro, é a venda. Mas o quanto as pessoas estão infelizes nas cidades, o quanto as pessoas estão tristes, sobrecarregadas, doentes, né? E até quando a gente vai aguentar nesse sistema, né? Então, ali foi muito legal vivenciar isso, porque realmente você percebe que eles estão tentando fazer isso e, ao mesmo tempo, integrar o que é essa tecnologia que está chegando, que foi desenvolvida, mas de um jeito mais consciente, né? Que eles falam mindfulness, né? Então, existe até um plano ali na cidade que se chama Galeful, e aí eles estão com um projeto muito legal, e a ideia não é só apenas receber o capital, mas também é receber a questão dos projetos, né? Como você pode contribuir com consciência para a cidade. Você já pensou sobre isso, né? Como que a gente contribui com a nossa consciência para a cidade, né? Jogando lixo na rua, sujando tudo, né? Então, como é que a gente pode ser uma contribuição melhor até onde a gente vive? Não precisa ir até o Butão, sabe? Mas é interessante que eles vivenciam isso. Então, uma coisa, por exemplo, que eles estavam falando que eles estavam refazendo era o reflorestamento. E aí eu perguntei, tá, mas esse reflorestamento é um programa político, social? Falou, não, são as pessoas que se organizaram para reflorestar. E eles estão reflorestando uma boa parte ali das florestas, a partir do movimento das próprias pessoas e da responsabilização delas pelo meio ambiente, né? Então, não é uma coisa que eu espero o governo fazer e vai dar tudo certo, né? As pessoas também se mobilizam e se movimentam para isso. E aí, o que tem a ver isso com a Antena 999? Na verdade, tem tudo a ver, né? Porque se você for pensar, né, nas cidades ocultas que a gente fala, existe uma cidade bem conhecida que chama Agartha, que, teoricamente, um dos grandes portais de Agartha é o Brasil. E o outro que é Shambhala. E aí, um grandes portais de Shambhala seria no Butão. Na verdade, era no Nepal, mas esse portal não está muito legal. Então, existia um portal oculto no Butão. E essas energias, tanto de Shambhala e Agartha, elas estão ressurgindo nesse processo. E aí, como a gente pode apoiar para que essa consciência dessas cidades, né, possa realmente integrar na nossa vida para que a gente possa criar um ambiente melhor para viver, né? Porque no final as cidades elas existem para que as pessoas possam viver melhor e não só para o lucro. Você vê hoje né, se você for pensar em consciência, quantos prédios hoje em São Paulo estão sendo construídos, mas para quem está sendo construído?
né? A gente não tem uma consciência do que está sendo feito, por quê, faz sentido, não faz. Não tem um programa consciente atrás disso, né? Ou atrás de todo o projeto de crescimento, né? É só realmente atrás do lucro. E isso já está saturando as pessoas, porque sobrecarrega todo o nosso sistema energético, né? Então, quando a gente se permite estar num lugar onde a gente pode ser uma contribuição, entender que é uma contribuição, e o que a gente pode contribuir, a gente sai também daquele lugar de vítimas, né? Ah, eu sou vítima do sistema, não nada dá certo. E a gente também realmente começar a fazer um movimento de o que você pode contribuir. E às vezes essa contribuição, eu sempre falo que é a contribuição do beija-flor. Pode ser pequena, mas também esse pequeno ele reverbera e vai trabalhando outras consciências. Aí, quem sabe, né, existe uma mudança. Então, a vibração da sua mudança pode ser a vibração que traz a mudança para vários lugares, né? Então, hoje a gente vai estar trabalhando a consciência de Buda, né? Buda Shakyamuni, que é o Buda desse momento, e que também é o Buda que cuida, né, ali da região dos Himalaias. E também um Buda que talvez muitas pessoas não conheçam, mas ele é o que carrega a visão do futuro e a visão dessa energia mais realizada e curada. Porque eu acho muito engraçado, a gente sempre fala dos profetas do Apocalipse, né? Dá dinheiro, porque as pessoas adoram um apocalipse. Mas, se você é uma pessoa que quer ser consciente de fato, a gente precisa criar versões da Terra curada. E aí vem a energia de Maitreya, né? Então, na energia de Maitreya, a gente fala sobre a energia da Terra curada. E você pode também pensar para você, como seria para você uma Terra curada? Ali junto com a tua família, junto no bairro que você mora. Não precisa, que eu falei, não precisa ir longe para você saber disso. Mas o mais importante é que você queira a intenção, né? A intenção de realmente querer gerar um mundo de paz, né? Querer gerar um mundo onde tem respeito, onde existe respeito pela natureza, onde existe compaixão, né, onde existe amor pelas pessoas, amor pela vida, e que as cidades elas se preocupem genuinamente com o bem-estar, né, com as pessoas e as pessoas não serem só um número que gera renda, que depois, né, entender que esse material humano que existe aqui no planeta, ele é muito raro, ele é divino, né? Então você é divino, você é raro. Então, o que você pode, junto com a sua luz, com a sua divindade, apoiar nesse processo, né? Então, a Antena 999, ela fala muito disso. Mas também fazer isso de uma forma muito leve, muito tranquila, sem sofrimento. E, principalmente, entendendo que você não precisa fazer tudo sozinho, né? Antigamente, a gente achava que ia ter um grande curador, né? Uma grande pessoa que viria aqui para trazer isso, mas entendeu-se que, na verdade, não adianta só uma pessoa ser consciente e o resto não. Todos nós precisamos, em algum momento, trabalhar essa consciência, porque também Gaia está se transformando, né? A frequência Schumann está aí para dizer isso. E ela está mais consciente. Então, ela precisa de humanos mais conscientes vivendo junto com ela. E como você, com a sua consciência, pode melhorar, né? O que você pode melhorar na sua vida? Então, quando você se conecta com o Buda e o Buda Maitreya, você pode trabalhar junto com eles para descobrir o que você pode melhorar na sua vida aí. Então, às vezes você está com problema financeiro, você está com um problema de relacionamento, você está com algum problema físico, né? Então, trabalha com essa energia búdica agora e pede para que mostre para você qual é o melhor caminho, né? Mas entendendo que você também é responsável
por tudo que você está vivendo e pela sua transformação. Então, não vai ser ninguém que vai transformar para você e vai realizar tudo sozinho. Ele vai te dar algumas informações e aí são seus passos para você fazer essa mudança, né? Então, quando a gente traz essa antena 999, a gente traz toda essa frequência do futuro, da mudança, das quebras de paradigma. E se foi possível realizar, é porque com certeza vai ser possível materializar, né? Então, falta agora todos nós entrarmos nessa ressonância para que esse novo mundo, essas cidades de luz, essas cidades mais conscientes, elas possam vir à tona do planeta. Segundo a Lili Wong, são mais ou menos 144 cidades de luz ao redor do planeta, né? Mas para mim, se o planeta inteiro fosse uma cidade de luz, ia ser maravilhoso, né? Então, conseguir realmente realizar esse plano divino, né, para as pessoas e realmente, como fala a carta do Maitreya, contribuir e criar para o caminho da Idade de Ouro, né? Então, a gente volta de novo para a Idade de Ouro, mas qual é a sua contribuição para entrar nessa cidade, né? Então, esse é o grande desafio desse processo. E aí a gente vai, então, mandando agora as vibrações de tanto de Buda, Buda Maitreya, e um pouquinho lá do botão, Shambhala. Quando a gente manda as vibrações, a gente está mandando para cada célula do seu corpo essa informação. Às vezes você pode não entender, mas as suas células entendem, né? E essa frequência tanto de Buda quanto de Maitreya e essa sensação de possibilidade de contribuição, mas principalmente reconhecimento da sua luz. Eu acho que é o primeiro passo nesse processo. Gente, além de tudo, eu queria lembrar vocês que dia 4 e 5 de julho a gente vai ter o curso do Arcanjo Miguel lá na Hathor, junto com o Nazareno Sabino. É um curso maravilhoso. Você vai aprender a trabalhar a harmonização de muitas situações ali que você está emaranhado e não resolve, fica aquele emaranhado com um monte de gente. É uma técnica muito legal que ajuda você a quebrar pacto, quebrar qualquer coisa que esteja bloqueando ali na resistência e ajuda também a abrir energias para os próximos passos. Então, na pirâmide também existe a energia do Maitreya, dos Budas. Você vai poder usar uma frequência de luz, né, do raio azul e também ser um ser, né, da ordem de Mika, que é a ordem dos Micaéis, para trabalhar essa nova frequência, né? Ter essa energia de abrir caminho, de dar o próximo passo, de não parar nas resistências e ter força para realizar aquilo que você veio realizar. Porque às vezes o que acontece com as pessoas aqui é que elas têm a missão delas como seres de luz, né? Como semente estelar, mas falta muita energia para quebrar as resistências para realizar aquilo que você veio realizar. Então, quando você trabalha na pirâmide e junto com o Arcanjo Miguel e na ordem dos Micaéis, ele te dá essa força e esse impulso para você conseguir realizar. Então, é muito legal e são curas que você consegue fazer de uma forma fantástica, numa energia muito profunda. Então, se você sentiu, é um chamado para você, manda uma mensagem para a gente. O nosso WhatsApp é o 11 96767 4841. 11 96767 4841. Quer saber mais, né, dos eventos da Hathor, o que está acontecendo? Manda lá no nosso Instagram, uma DM. Nosso Instagram é o @Hathor_Espaco, né? Você pode procurar lá, Hathor com H. E aí você pode mandar uma DM, pode saber o que vai acontecer. E dia 5 de junho a gente volta com o nosso ritual da prosperidade para focar ali naquilo que você quer, abrindo as possibilidades de novo, né? Porque o ritual da prosperidade é um trabalho junto com os dragões da Dragon Light para você poder
ter esse momento, porque eu estava conversando outro dia com uma pessoa, ela falou, Marta, eu não tenho tempo para nada. Eu falei, tá, você não tem tempo para nada, nem para os seus projetos? Então, a gente está trabalhando muito para os outros e muito pouco para a gente. Então, o ritual da prosperidade, ele é aquele momento que você para fazer para você, né? E à medida que você faz para você, é igual a máscara do oxigênio. Quando você faz para você, depois você faz para o outro, a coisa flui. Agora, se você só faz para o outro, vai ser uma hora que você vai estar sem oxigênio e quem vai é você e todo mundo fica bem. Né? Então, ritual da prosperidade é aquele momento de pausa para você poder rever os seus projetos, para você rever aquilo que você quer para o seu mês, aquilo que você quer para esse período, para não chegar lá no final do ano e falar, poxa, não fiz nada do que eu queria, né? Ou nada aconteceu. Então, vem participar, é muito legal. A ideia realmente é um trabalho em conjunto, então não é para você, a prosperidade não pode ser para uma pessoa só. Você pode ver que as abelhas elas não ficam ali polinizando só um sítio, né? Elas polinizam toda a natureza, porque a natureza ela só é próspera quando é próspero para todos, né? A gente esqueceu disso. E aí, no ritual da prosperidade, a ideia é trabalhar muito esse aspecto, né? Se é próspero para mim, precisa ser próspero para você também, né? Então, a gente começa a entrar numa nova frequência, segundo, né, que a Lili chama de oneness, e aí a emergência da inteligência da prosperidade, né? Então, a gente vai trabalhando todos esses aspectos para realmente a gente conseguir entender, nesse novo caminho que a gente está criando, uma conexão ou uma estrutura onde os humanos conseguem viver realmente como seres humanos, né? Porque hoje a gente está sobrevivendo, a maior parte das pessoas só sobrevive, a gente não está vivendo, né? Então, criar uma estrutura onde você realmente consiga não só sobreviver, mas viver também, né? Então, realizar-se como ser humano, realizar seus projetos, realizar os seus sonhos, isso é depois que você sai da sobrevivência. Então, na linha ali da sobrevivência, a maior parte das pessoas ainda está na sobrevivência. E aí, quando você realiza, você chega na felicidade, né? Então, como é que a gente vai gerar uma estrutura onde a gente consegue realmente trabalhar pelo todo, com respeito, com amor, com alegria, numa estrutura onde permite dar essa permissão para as pessoas poderem evoluir com consciência, né? Então, gente, eu depois, quem quiser acompanhar no Instagram, eu posso falar um pouco mais sobre todo esse processo, toda a construção das antenas, né? E se vocês quiserem saber mais, também manda um WhatsApp para a gente e aí vai acompanhando, porque vai ter muita mudança, é bem legal. E a gente está indo devagarzinho, mas com muita coisa ainda para acontecer e para conversar com vocês, tá bom? Então, eu estou bem feliz de ter voltado, né? Vocês estão ouvindo a série com a Selma Orlando. Selminha, muito obrigada, né? Então, voltando aqui para a gente poder falar mais sobre toda essa nova consciência, as novas energias, mas principalmente em se abrir para esse processo.